Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém, irmãos? Acabaram de assentar, mas vamos com a mão um segundinho de pé? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, por este início de noite, com Tua presença, com as correntes que Satanás tem lançado sobre nossas vidas, foi quebrada, arrebentada nesta noite, em nome de Jesus. E eu creio que houve nesta noite uma batalha espiritual, e o inimigo caiu por terra em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos Teus milagres. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Mais uma salva de palmas para Jesus. Pode se assentar. Ô Davi, põe para mim Josué 1:9. Para o povo se acomodar. Amém? Vou começar agora com uma historinha. Uma certa sementinha foi plantada num solo escuro, úmido, frio, e ali essa semente, com medo da escuridão, do frio, daquela umidade, ela não germinava, ela não brotava. E essa semente, com muito medo, começou a clamar, a orar ao Senhor. Senhor, estou com medo, me ajuda. Estou numa escuridão, com frio, nesse lugar úmido. Aí, uma voz mansa veio ao ouvido daquela semente e leu Josué 1:9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Daquele momento em diante, a semente perdeu o medo, porque daí ela teve a certeza que Deus estava com ela. Assim ela criou forças, germinou, se formou uma árvore, e ali ela deu frutos. Muitas vezes no meio de nós aqui, pode ter alguém que está semelhante a esta semente. Deus muitas vezes coloca você em provações, em lugares escuros, úmidos, e de vez você se erguer, você fica lá com medo, escutando, temendo. E você tem medo.
Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Muitas vezes Deus coloca você em lugares que é para você germinar, irmãos. Que é para você falar da palavra dEle. Que é para você erguer tua voz, curar enfermos, expulsar demônios, porque você tem o poder no nome de Jesus. Mas você fica lá, acanhado, com medo, com vergonha. Mas se eu falar de Jesus, o que esse povo vai falar de mim? Vai falar que eu sou louco, sou doido? Não tenha medo, irmãos. Talvez lá no teu trabalho, tem pessoas precisando de uma palavra, mas você está com medo. Na tua casa, na tua família, na escola. Lembre que você tem um Deus poderoso à tua frente, ao teu lado. Lembre que você tem poder no nome do Senhor Jesus. E muitas vezes, você pode ter a certeza que tem gente, sim, todo dia precisando de uma palavra, precisando da verdade, e você não está germinando. Então abra a tua boca, irmãos. Não tem medo não. Talvez você está num lugar sozinho, onde tem 100 pessoas do mundo, que não estão nem aí com Jesus. Erga a tua voz. Não tem medo não. Você pode estar sozinho, mas está com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não tenha medo, irmãos. Amém? Fala de Jesus, porque senão amanhã você pode ser cobrado por isso. E o preço é caro. Amém? Glória a Deus. Cadê o nosso levita? Você não veio neste mundo à toa. Você não foi colocado aonde você está à toa. Você foi plantado para germinar. Então cresça, irmãos, e dê frutos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós fazer mais uma batalha espiritual? Vamos lá? Glória a Deus. A Bíblia ela fala assim que nós temos que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, né? Assim como Deus está querendo agir na nossa vida, o diabo, né, ele está usando toda a tática dele para poder vir, roubar, matar e destruir. E quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos vulneráveis. Mas mesmo quem está buscando a Deus, né, eu já tive muita experiência, mas aprendi também, né, em livros de homens de Deus, que tem coisa que se nós não fizer, Deus não faz. E uma delas é expulsar o inimigo. Desfazer a obra dele, né? Não adianta você pedir para Deus, Deus desfaz a obra do inimigo. Não, ele nos deu autoridade e poder para isso. Né? Até os homens, não só eu, né, tive essa experiência, como eu vi outros homens que andavam comigo também, quando nós orando, né, e também li em livros, quando nós orando, pedindo para Deus fazer uma obra, Deus falou, né? Eu lembro que coisas grandes, né, coisas grandes aos meus olhos, eu pedindo para Deus intervir, né, e Deus puxou minha orelha e falou assim, ó, resolve esse problema, porque eu te dei autoridade, e você é culpado se você não resolver esse problema. Então, querido, tudo que está acontecendo na tua vida, né, Deus vai usar você mesmo para poder destruir aquilo. Eu tenho diversos testemunhos, né, de clientes meus, que eu expliquei para ele, né, como que ele deve orar na lavoura, tudo, né. Até essa semana 2 irmãos, né, sentou na minha frente, duas jamantas mesmo, de homem, né, e eles têm muita terra. E eles foram muito tristes, porque eles tinham plantado toda a terra deles e o milho
não nascia com a seca, né? Ficou mirrado. Ele falou, ó, estamos perdendo tudo. Aí eu falei para eles assim, mas vocês sabem intervir nisso, né, em oração? Ele falou, não. Aí eu expliquei para eles. Ele falou, ó, hoje eu vou fazer para vocês, tá? Peguei, fiz uma oração junto com eles, né? E já 2 vezes eles foram na loja e testemunharam. Ele está falando para todo mundo, falou assim, ó, depois que o Senhor orou para nós não sabe como, mas só foi de vento em popa, parou de quebrar as coisas, o milho deu bastante, deu muito mais do que nós esperávamos, né? Então, por quê? Porque nós temos que resolver, é nós que temos que fazer. Nós somos o culpado, né, do diabo invadir o nosso território. Né? Jesus ele falou assim, ó, é lógico que você tem que se sujeitar a Deus, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. E quando nós estamos na igreja, uma coisa que você tem que entender. A igreja, ela é a autoridade suprema no mundo espiritual. Ela é a maior autoridade que existe, né? Quando nós estamos reunidos e concordância, nós temos o poder, querido, de mudar a história, entende? A história da humanidade. Por quê? Porque na igreja habita toda a plenitude de Cristo. Jesus, ele só faz as coisas por meio da igreja. Por isso que a igreja tem que orar pela nação. E quando nós estamos na igreja também, é a hora, né, querido, de nós juntos resolver a nossa vida. Nós temos que tirar proveito disso, né? Por isso que temos que aprender a ser igreja. Para ser igreja, né, verdadeira, você precisa estar unido com o grupo. Quanto mais unido de corpo, alma e coração, entende? No propósito daquela igreja. Por que é bom você entender que ficar só no propósito da tua igreja, do teu ministério? Porque se você não estiver dentro do propósito, você não está junto. Porque o que faz ser uma igreja espiritualmente forte é a união de propósito. Por isso que os intercessores estão orando ali, que Deus mais mostrou para 3, 4 ali, né? Foi problema de prostituição. Prostituição na igreja, o que é? É quando nós estamos trazendo divisão, coração dividido. Para não haver coração dividido, a gente tem que ser esperto, né? Então a gente tem que ter os frutos do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é uma transformação que o Espírito Santo faz em nós, mas nós temos que colaborar. Diga comigo assim, quem eu alimento, fala, me domina, fala aí. Então, olha bem, de quem eu me alimento, quem eu alimento me domina. Então vamos dar um exemplo, né? Para mim ser um homem do diabo mesmo, eu não tenho que fazer coisa errada. Quando eu estou fazendo coisa errada, eu estou abrindo portas para o diabo fazer. Se eu quiser ser cheio do Espírito Santo, então eu tenho que fazer as práticas do Espírito Santo, mesmo sem vontade, mesmo sem entender. E uma delas é amor. Então, quando eu começo a amar as pessoas, querido, eu começo a... Ela pode ser a pior pessoa do mundo, né? Eu não vou falar dela. Não vou falar assim na questão de destruí-la, coisa. Eu vou querer consertar aquela vida. Eu vou querer o bem dela. Entende? Não vou falar para destruir. Vou lutar por aquela vida. E quando nós entendemos, né? Por isso, então, a primeira coisa que nós temos que lutar é para as pessoas ficarem juntas na igreja. Porque você sabendo que elas estando na igreja, ela vai bombar. Vai dar tudo certo. Quanto mais firme ela estiver na visão, ela vai seguir os ensinamentos do pastor dela. Ela vai seguir os conceitos do pastor dela. Ela vai coisa. E o que vai acontecer com ela? Ela vai embora. Se você tem amor pelas pessoas, você tem que fazer com que as pessoas fiquem na tua igreja. Então, aonde vem a divisão? É que às vezes nós não concordamos, nós não gostamos, nós não queremos, nós não sei o quê. E aí nós estamos fazendo o quê? Cada um faz a sua vontade. É o pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cada um seguir o seu próprio caminho.
Então, nós precisamos entender isso. Quando eu era metodista, então, por causa do chamado meu, né, ser um pouco espiritualmente mais fora da casinha, então eu tinha muito problema com as lideranças da igreja metodista. Por quê? Porque eles queriam me frear, queriam me segurar, né? Mas eu tinha que andar no passo deles, na coisa deles. Por quê? Porque se eu não fosse igual a eles, eu não ia incentivar as pessoas a ficar naquela igreja. Eu ia ser uma divisão lá dentro. Então, o que a gente tem que fazer? Mesmo quando a gente não está bem dentro daquela visão, temos que, igual às vezes a gente não tem amor pelas pessoas, mas nós temos que amar. Às vezes nós não estamos alegres, mas nós temos que aprender a ficar alegre, para ser cheio do Espírito Santo. Diga comigo, eu preciso entender que tem a minha parte. Amém, querido? Glória a Deus. E uma das coisas, querido, que nós precisamos fazer isso, senão nós não temos autoridade contra os principados e potestades. Entende? Eu preciso ser igreja. Eu preciso ser igreja. Eu preciso ser membro do corpo de Cristo. E Deus deu uma missão para a tua igreja, entra nela de corpo e alma. Não por causa de religiosidade, mas por causa do que Jesus quer para aquele lugar. Né? Senão você está trazendo divisão. Diga comigo, duas visões, divisão. Então vigia, entende? Vigia, que às vezes que nós estamos aprendendo coisas lá fora só para criticar o pastor, para criticar o nosso ministério, para criticar. E aí o que acontece? Quem vai perder é tu, querido. Quem vai se lascar é tu. Por quê? Porque tu vai ser usado pelo diabo dentro da tua igreja. Pegaram? Então eu posso aprender as coisas, eu posso fazer coisas, mas eu nunca posso estar fora da visão do meu lugar. Nunca posso estar fora. Nunca posso estar criticando, entende? Desacreditando. Por quê? Porque daí eu sou uma peste naquele lugar. Uma desgraça naquele lugar. Entende? E não é só na igreja não, é dentro de casa. É dentro do seu trabalho. É na cidade. Nós precisamos compreender isso. Nós estudamos a Bíblia, nós frequentamos a nossa igreja, nós buscamos a Deus para sermos transformados para um propósito. Então o propósito define se nós estamos certos ou estamos errados. Não é a sua sabência, não é o teu conhecimento, não é você querer ser mais esperto que os outros. Entende? É o propósito que define se você está certo ou está errado. Entende? Se o propósito estiver sendo ferido, machucado, ou não estiver sendo somado com aquilo que está no teu coração, tu está fora daquele negócio. Aí tua vida começa a ficar enrolada e você não sabe por quê. Por que eu não prospero? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que eu não tenho oportunidades? Por que as coisas não vão? Né? Eu aprendi isso há muito tempo, né? Que o propósito é o segredo. Às vezes eu não vou ter habilidade, não vou ter o conhecimento, não vou ter a capacidade. Entende? Mas se eu tiver de olho no propósito para acontecer, a minha vida vai de vento em popa. Amém, querido? Glória a Deus. Então, nós temos que compreender de propósito. Às vezes, nós temos uma facilidade de entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. E depois não entendemos por que não acontece. É porque você tem que estar ajudando o propósito de Deus, que é a igreja. Depois, o propósito dos outros. E ir trabalhando dentro do teu propósito. Seguindo os princípios de Deus para que as coisas de Deus possam acontecer. Amém, querido? Glória a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu vim aqui por sua causa. Jesus, eu te quero. Jesus, não deixa eu ser enganado pela minha natureza humana.
pelo orgulho, pela fascinação, pela vaidade. Jesus faz eu ficar consciente dos teus propósitos para cada lugar que eu estiver, eu saiba que o Senhor é o Senhor, o dono, e a vontade que interessa seja a sua. Senhor Jesus, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Pela minha falta de temor, de respeito. Jesus, eu preciso compreender qual é a sua boa, perfeita, agradável vontade, para a glória de teu nome. Fala assim: Satanás, eu não tenho nada contigo, eu sou de Jesus. Pega o que é seu, solta o que é meu, em nome de Jesus. Enfermidade, macumbaria, feitiçaria, bruxaria, olho gordo, inveja, divisão, dissensão, confusão, brigas, intrigas, prejuízo, engano, bagunça, em nome de Jesus, sai da minha vida. Em nome de Jesus. Fala: Senhor Jesus, envia os teus anjos para me ajudar, que eu tenha saúde, paz, alegria, que eu seja produtivo, que eu seja animado, que eu seja feliz. Querido Jesus, me dá o Espírito Santo para que eu seja capacitado, treinado, forjado para a tua grande obra. Senhor Jesus, me ajuda a ter visão da eternidade, para que eu seja rico no mundo espiritual. Senhor Jesus, me ajuda, por favor, para a glória de teu nome. Amém. Glória a Deus, querido. Então pode se assentar. Aleluia. Toda a glória, toda a honra, nós damos a Deus, né? Gálatas 5, versículo 22 em diante diz assim: o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos. Diga comigo: paixões e desejos dessa natureza, que é o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Amém, querido? Então vamos dar um exemplo. Quando você começa a buscar a Deus, a Bíblia fala assim: não embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai nos transformar, mas para nos transformar, nós temos que obedecer. Então, quando fala aqui assim, ó, que o Espírito de Deus produz, é a mesma coisa.
O que o Zé Pilintra produz? Vamos, gente? Bebedeira, né? Aí o que acontece? Aqui está falando assim, mas os que são de Cristo Jesus crucificam a sua carne. Então, você fala assim, não, mas eu não vou ter o Zé Pilintra, eu vou ter Jesus, então eu não vou me embriagar. Para que o Zé Pilintra não me controle. Pegaram, gente? Se eu beber, o Zé Pilintra vai me controlar. Se eu não beber, o Zé Pilintra não vai me controlar. Então vamos supor a mesma coisa. Então, se eu amar, o Espírito Santo vai me controlar. Se eu não amar, o Espírito Santo não vai me controlar. Se eu praticar os frutos do Espírito, o Espírito Santo vai me controlar. Se eu não praticar o fruto dos Espíritos Santo, ele não vai me controlar. Por isso que depois fala assim, ó, os que são de Cristo Jesus crucificam sua carne, as paixões, as suas vontades, os seus desejos. Para quê? Para fazer a vontade do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é renunciar às coisas que você gosta, que não são de Deus, e praticar as coisas que são de Deus. Amém, querido? Então pode ver que todas as pregações que a gente traz, né, ó, aprender a se alegrar, aprender a ficar contente, ser agradecido, ser isso e aquilo, são tudo práticas que vai fazer você ter atitudes que faz com que o Espírito Santo possa controlar a tua vida. Se você não tiver essas atitudes, essas práticas, o Espírito Santo não pode controlar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Alguém tem um testemunho para essa noite? Que eu já terminei a mensagem. Tem? Vamos lá? Quem mais tem testemunho para essa noite? Glória a Deus. Paz, igreja. Sou muito grata a Deus por estar aqui, né? Por tudo que nós já passamos. Há uns tempos atrás, a gente passou por muitas dificuldades, como a igreja sabe, né? Mas a gente continuou firme, perseverante e sempre buscando a Deus e nunca desistimos. Sempre lutando e acreditando nas promessas e nos propósitos de Deus. E sempre nas orações aqui a gente recebia muitas palavras proféticas, que Deus ia nos abençoar. E a gente foi trabalhando, e muitas lutas, muita dificuldade, nós plantávamos, não conseguíamos colher. E de uns tempos para cá, quando o pastor fez aquele propósito, pastor, de nós contribuirmos com R$1, né? E eu falei com Deus, falei, Deus, eu vou fazer um propósito, eu vou contribuir todos os cultos com R$2. E no momento, a gente não estava tendo assim dinheiro, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor nunca deixou faltar os R$2 para mim contribuir. E continuei contribuindo, e continuamos firme no Senhor. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, nós estamos com uma estufa só plantada. E Deus, cada dia que passa, está multiplicando a nossa colheita. Essa semana, nós colhemos 940 quilos de tomatinho. Só essa semana. Na quarta-feira, a gente levou 500 quilos. E hoje, o meu esposo levou mais 440. Glória a Deus. Então, gente, olha, tudo isso é motivo da gente estar firme, crendo na palavra de Deus, crendo no propósito e sempre trabalhando com fé e com esperança, porque o Senhor, Ele nos abençoa, mas nós nunca podemos desistir. Dificuldade nós sempre passamos, por luta, porque o Senhor sempre falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci. Então, eu não sei, irmão, o que vocês estão passando. Se há alguma dificuldade ou problema, vocês creiam no Senhor e busquem Ele de todo o coração, que vocês vão ver a bênção de Deus como nós estamos vivendo hoje. Então, isso é motivo da gente estar aqui contando esse testemunho e agradecendo a Deus. E eu também
pela minha vida, que esses dias conversando com meu esposo, eu ainda falei para ele, agora em outubro, era para estar fazendo 1 ano, né, da minha morte, quando eu peguei a leptospirose, né, mas o Senhor me devolveu a vida, me deu saúde, e hoje estou aqui trabalhando e glorificando a Deus. Então, irmãos, vocês fiquem firmes. Deixe, como diz o pastor, não dá importância para o problema. Entrega na mão de Deus e confia. Eu era uma pessoa que eu era muito preocupada. Às vezes eu não dormia, não comia direito preocupada. Mas de ouvir a palavra e ouvir sempre o pastor, não dá importância, eu passei a não dar importância para os problemas. Só apenas orar e entregar na mão de Deus. E todo dia eu levanto agradecendo a Deus pela minha vida e por tudo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Amém. Sabia que você ia vir. Amém, igreja? Estou de volta, cheguei Brasil. Ai, ai. Amados, olha, vocês sabem que eu saí, né, por uns dias, não foi fácil. Foi uma prova e tanto, né? Mas Deus esteve comigo em todos os instantes. E eu não tenho palavra, assim, de agradecer o que Deus fez. Mas o testemunho que eu quero falar aqui, a gente participou de vários eventos. E o último que eu participei foi de pessoas cegas. Pessoas que não têm visão. E tinha uma senhora lá, ela, uma bem morena assim. Ela é cega, pastor. Ela precisa de pessoas para ajudar ela. Ela é evangélica. Aquela mulher me comoveu de uma forma, como se diz, a gente está aqui na igreja, a gente dá a impressão que a gente está quadrada. Parece que nada está acontecendo, estamos no marasma, mas quando a gente sai para fora, gente, o negócio pega. E essa mulher começou a falar do trabalho dela, tudo, e falou para a gente, das pessoas que estavam ali, que a gente tinha que se apresentar, porque eles não enxergam. Então a gente tinha que falar como a gente era, que roupa que a gente estava, que cidade, se a gente era casado, se a gente não era, se tinha filho ou não. E foi passando. Quando chegou na minha vez, eu me apresentei, falei que eu era de Santa Amélia, que eu era agricultora, trabalhava na roça. E daí, Deus é maravilhoso, eu falei assim, aí eu lembrei da palavra da mente. Porque essa mulher, ela motiva as pessoas cegas da mente. E eu falei assim, olha gente, a dona Rose, ela é um exemplo de vida para nós. Porque ela é cega, gente, ela cuida de 4 ministérios em Maringá. Ela cuida dos órfãos, ela cuida, acho que, de crianças abandonadas, ela cuida dos 20 anos, cegas. E ela falou assim, que quando ela vai orar a Deus, ela fala, Senhor, eu preciso de 10 mil reais para mim fazer tal obra. Aí ela falou assim para as pessoas lá, a gente estava vendo, mas ela não vê, gente. Vocês chutam quantos que Deus me mandou para essa obra? Eu imaginei, Senhor sempre manda o dobro. Tipo 20 mil, né? 10 mil reais. Ela precisava de 10 mil. Ela falou, mas Deus é poderoso, gente. Deus é... Gente, assim, eu me arrepiava. Porque ela falava assim, vocês não vão buscar Deus por causa de interesse, não. Porque Deus supre o que a gente precisa. E ela falou, daí o Senhor falou no coração dela assim, procura ajuda. A pessoa não enxerga, gente, mas tem alguém que ajuda ela. E ela foi procurando ajuda. Eu sei que tudo que ela precisava, o valor dos 10 mil reais dos projetos, Deus mandou em espécie para ela não ter o trabalho de comprar. Pastor, eu me arrepiava ela falar aquilo, porque a gente com os olhos bons, ouve bem, anda bem, são umas pragas mesmo, viu? Aí, e eu peguei e falei assim, dona Rose, eu tenho aprendido muito sobre a nossa mente. Se a nossa mente estiver curada, não importa se a gente não enxerga, se a gente não ouve, se a gente não anda, Deus está à frente. E Deus me deu umas palavras ali, gente, que eu nem sei lembrar dessas palavras. E a hora que acabou tudo, a professora falou assim, ó, cada um vai pegar, que a gente levou
na anatomia, a cabeça, a orelha, que a gente foi sobre a audição lá. E eu cheguei com o cérebro assim na cabeça, falei, dona Rose, passa a mão aqui para a senhora sentir a cabeça, né, a frente, né, atrás. Ela segurou no meu braço, sim, pastor. Você é a Franciele? Eu falei, eu sou a Franciele. Ela falou assim, saiu algo diferente de você. Gente, eu me arrepiei inteira. E eu peguei e falei assim, dona Rose? Ela falou assim, Deus tem algo grande na tua vida, amados. E aquele dia eu estava ruim, meu marido sabe. Ele falou assim, Deus tem algo grande na tua vida. Eu senti algo diferente. Daí eu peguei no braço dela e falei, nós servemos um Deus vivo, poderoso. E todo mundo ali, gente, olha, ela quebrou no meio assim, porque eu vi a glória de Deus. Eu falei assim, Senhor, às vezes a gente acha que a gente está falando, e nada está acontecendo, né? Então, a hora que Deus coloca nós no fogo, lá Deus ordena a benção. E ela falou assim, daí depois eu fui despedir dela, eu falei, tá junto, dona Rose. E eu falei assim, ora para mim ficar muito rica, dona Rose, que eu vou voltar aqui para abençoar a tua vida. Amém, glória a Deus. Aí, mas foi assim, momentos muito bons, gente. E todos os dias de manhã eu dava uma palavra, a gente estava em 3 na casa, no apartamento. Deus colocou nós num apartamento maravilhoso. E eu pensei na ida, eu pensei no Uber, eu pensei como eu ia enfrentar as professoras, eu pensei em tudo. Eu não pensei na volta, na tristeza. Amados, eu sou esse jeito, eu não vou mudar, porque é Deus que é desse jeito, né? De acolher, de amar. Chegou na sexta-feira, o choreiro que formou a nossa equipe, por cada despedida, pastor. A Isabela falava assim, a tua oração me consola, né? Daí a gente vê o amor de Deus, gente, por vidas. E as meninas tudo chorando, foi um choreiro. E ela pegou o Uber e chorando, o homem do Uber falou, o que está acontecendo? Porque, de repente, nunca mais a gente vai se ver mesmo. Mas eu falei para ela, pode contar comigo. Eu ministrei bastante ela. Aí, na hora, o Cassiano falou assim, faz uma guerra. Eu falei, fazer uma guerra? Que eu só sinto vontade de chorar e abraçar e amar, né? Mas, gente, a glória de Deus estava na minha vida ali. Foi momentos difíceis, vocês não têm ideia. Quando chegou na audição, gente, eu falei, Senhor, eu não vou passar. Aí a professora chegou em mim e falou assim, ela viu que eu estava muito nervosa. Eu vou te falar uma coisa. Eu sei que todo mundo que é EAD vem cru aqui, não sabendo nada. Falei, exatamente isso, eu não sei nada, mas estou aqui para aprender. E um detalhe, quando a gente começou na segunda-feira, eu falei para as meninas assim, eu vou falar 2 coisas para vocês. E eu quero que seja regra aqui no apartamento. Seja verdadeira, não minta e fala a verdade. Melhor uma verdade doída do que uma mentira escondida. Por que eu falei isso? Melhor nós chegar nas professoras e falar que nós não estávamos sabendo nada, que nós precisamos do começo, do que chegar lá, nossa, sei de tudo e passar vergonha. Então, assim, foi tremendo o que Deus fez, né? Aí, toda vez assim que elas recuavam, ela lembrava do que eu falei, né? Então, a gente leva... Eu louvo e agradeço a Deus por tudo que Ele fez naquele lugar. O carinho, assim, que eu recebi, assim, gente, foi uma cura para mim, assim. Lá foi a verdadeira... Eu falei para Deus, eu vim embora exausta, muito exausta, canseira, gentarada, criançada. Falei, Jesus, né? Mas a gente entende quando as pessoas falam que está cansado de gente. Porque eu fico lá no sítio, então eu tô off, né? Mas eu louvo e agradeço a Deus por tudo que Deus fez naquele lugar. Obrigado pelas orações que vocês oraram pela minha vida. E uma coisa assim que eu vejo muito forte é a gente sair da cobertura, pastor. Por mais que vocês estavam orando, por mais que as pessoas, né, Cassiano na guerra comigo, como é difícil, gente. Eu consigo sentir isso, né? Quando eu já estava indo, eu falei, Deus, vai às nuvens junto comigo, né? Mas é uma terra estranha, né? A gente não sabe o que a gente vai receber lá, como vai ser. Mas só foi benção, gente. Eu louvo e agradeço a Deus, tá? E assim, eu estou muito feliz com Deus. Que eu mais temia, né? Era ver um exame de audiologia. Hoje eu já posso ver, eu já entendi. E foi momentos assim de ficar até meia-noite, 1h da manhã.
a coordenadora mandando mensagem para a gente estudar tal tema. Eu falava, Senhor, coitado desses jovens, né? Da Júlia fazer medicina, Jesus amado, tem misericórdia. Mas foi um momento muito bom, gratificante, que Deus preparou para mim lá. E a gente aqui, vocês estão achando que está todo mundo assim. Mas a hora que a gente sai no fogo, gente, vocês podem ter certeza. É palavra, é um abraço. Deus usa a gente de uma forma sobrenatural. Amém. Amém? Glória a Deus. E deixa eu falar uma coisa também. A Lucy estava falando da prosperidade, né? Todo mundo conhece a minha história, a história do Cassiano. Nos últimos meses agora, Deus tem feito coisas assim, que nos nossos olhos, pastor, seria impossível nós ganhar o que a gente está ganhando. Então, fique firme, segura firme com Deus, na mão do Senhor, que Deus vai fazer grandes coisas, né? Amém. Como diz a pastora Carmen lá, né? Que a bênção está estendida. Falta a gente entrar debaixo, né? Então, fique debaixo. Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Então vamos cear? Tem mais uma testemunha? Tem? Glória a Deus. Paz, igreja, boa noite. Então, vou resumir, né, que é meio extenso. Há um pouco mais de 2 meses eu comecei com um quadro hemorrágico bem sério. Aí fui no médico, comecei a fazer exames, né? Aí a doutora falou assim, entre exame vai e vem, semana entra, sai, né? Exame daqui, dali e tal. Aí teve um dia que eu cheguei ali, daí ela falou assim, ai, Fabiana, eu vou fazer um ultrassom em você, né, pelos exames de sangue que você trouxe, só que é bom você aguardar a outra, né, a outra doutora que faz a ultrassom mesmo, né. Aí ela fez a ultrassom, ela falou assim, vou te dar o pedido de outro ultrassom, daí você aguarda a doutora chegar, você faz novamente, né, para a gente ver o que é, que eu estou com suspeita de tal coisa. E eu, né, assim, fui com a minha sobrinha, mas entrei sozinha, assim, parece que, né, porque eu nunca tinha ido no médico falar desse tipo de coisa, né, por isso que eu estava no mundo da lua, para mim estava tudo normal, e ela naquela cara de apavorada, e eu ali, tranquila e serena. Aí a outra doutora, aí aguardei, fui fazer minhas coisas, aguardei, né, 1h da tarde, fui fazer outro ultrassom, daí a doutora pegou e levou para ela, né. Daí ela falou assim, Fabiana, né, eu estou achando que você está com, não me lembro o nome da síndrome, não lembro o nome mesmo, para falar aqui, e você também está com uma massa muito grande, e por conta do remédio que você cortou para tomar hemorragia, fazer os exames e tal, ficou muito, muito, muito coágulo de sangue no seu útero. Então, estou preocupadíssima, né? E foi falando. Falei, doutora, resume o que a senhora falou em língua de médico, eu não entendi. Ela falou assim, então, nesse momento você é estéril, você tem um endométrio, você tem uma massa grande, né, que é uma suspeita de câncer, aí eu tenho a suspeita também dessa outra síndrome. Então, com urgência, né, a gente vai ter, né, você vai ter que procurar se internar, né, para a gente estar tirando todo esse sangue coagulado. Vamos tentar tirar um pedaço dessa massa, né, para fazer uma biópsia e tal. Falei, doutora, essa semana que vem entrar eu não vou fazer, porque minha filha fazia 15 anos e tal, e eu não quero estar em recuperação, nem internada e tudo. E daí, na semana, aí isso era numa semana. Aí, na outra semana, minha filha ia fazer... Fui na quinta, dela ia fazer 15 na próxima quarta. Quando foi na sexta-feira, ela me ligou. Fabiana, estou aqui com as suas ultrassom, né? A doutora me mandou tudo, estou preocupada, né? Daí você não veio mais semana passada, que eu estava vindo praticamente toda semana fazer ultrassom, né? Aí eu peguei e falei assim, deixa certo para a semana que vem eu voltar aí. Ela falou assim, não, você não precisa nem vir no retorno, que eu estou com as suas ultrassom, tudo aqui, seus exames, está tudo muito crítico. Faz assim, você já vê que dia que você quer, que você pode fazer o procedimento. Ela falou, eu queria que já fosse hoje, né? Falei, não, hoje eu não vou porque está muito em cima, eu tenho que preparar meu psicológico. Ela falou, então, tá. Daí, na segunda-feira de manhã, ela mesma me ligou, não foi nem a secretária. Isso foi na sexta, daí na segunda de manhãzinha ela me ligou.
Fabiana, vamos, o dia está passando, você não está entendendo. Falei, tá bom, doutora, vamos marcar. Ela me passou o número, né, do hospital, tal, para mim, né, fazer, né, marcar o internamento, essas coisas tal, né. Até eu estava na casa da minha mãe, né. Aí eu ligando ali no hospital, né, marcando internamento, essas coisas. Daí meu pai até falou assim, nossa, Fabiana, mas seu psicológico é muito bom, você mesmo marcando seu internamento. Eu falei, ninguém faz isso para mim, né. Aí eu sei que daí eu me internei numa quinta, dia 24 de julho, 6h30 da manhã. Aí ela fez o procedimento, daí ela foi lá, conversou comigo, daí eu tomei anestesia RAC, porque ela, né, achou que o procedimento ia demorar muito mais, né, pelos exames. Aí a hora que ela estava fazendo, ela falou assim, Fabiana, eu estou achando estranho. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, porque nos seus exames eu estava muito preocupada, né? E, assim, agora, a sua massa, que estava com tanto e tanto de centímetro, milímetro, não me recordo, está muito pequena, e eu vou conseguir tirar ela inteira nesse procedimento. Daí eu falei assim, doutora, é Deus, pode ficar tranquila. E ela ficou falando para mim, não, mas eu não estou entendendo. Olha as suas ultrassons. Eu falei, eu sei, eu li todas em casas que eu peguei, vi, né, entrei na internet, vi todas as ultrassons, li todos os milímetros, todos os coágulos, porque a minha ultrassom era fechada de coágulo de sangue. Ela achou que ia demorar muito, por isso que ela optou pela anestesia RAC, né? Aí ela falou assim, eu vou conseguir tirar toda essa massa, que estava tal tamanho, só que daí depois era bem pequenininha, a massa já estava se desfazendo. Coágulo de sangue deu muito trabalho para ela tirar um pouquinho, para poder fazer esse teste dessa síndrome. Eu não tinha endométrio mais. Ela ficou muito preocupada. Acho que ela pensou assim, nossa, eu apressei tanto ela, né? E agora, até que daí eu fiquei com o útero muito, muito inchado, porque ela raspou muito. Ela teve que raspar muito em volta para tirar a massa, que, né, era grande, né, pelos exames, e para tirar os coágulos de sangue, né, que já não tinham mais, né? Daí ela falou assim, você não teve nenhuma hemorragia mais, colocou esses coágulos para fora? Eu falei, nada. Falei, doutora, é Deus, pode ficar tranquila, não tem problema de fazer o procedimento. É Deus, então. Aí, né, eu tive alta semana passada, né? Agora estamos só recuperando, mas para a honra e glória do Senhor, ela ficou assustada, porque, assim, muitos médicos, eles não acreditam em Deus. Então, quando a gente fala, que é Deus, é assim, eles não têm nenhuma reação. No caso, ela não teve nenhuma reação, né? Aí eu falei assim, doutora, fica tranquila, é Deus, pode ficar em paz. E assim, deu muito pouquinho, assim, material no fundo de um vidrinho desse tamaninho. E eu vi que na bandeja dela tinha vidrinho assim, tinha de todo tamanho. Ela estava preparada para qualquer coisa, né? E o vidrinho menor deu um fundinho mínimo. Então, só tenho a agradecer a Deus para a honra e glória do Senhor. Não deu nada, nem a biópsia, nada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, né? É Deus cuidando da nossa saúde. Glória a Deus. Vamos servir a ceia? Aleluia. A ceia, ela representa o sacrifício de Cristo Jesus que Ele fez por nós. Jesus, Ele instituiu a ceia para lembrarmos do seu sacrifício. Nós temos que saber que o dia de ceia é para nós lembrar, né, que Jesus, Ele morreu por nós e também que Ele vai voltar. Então é o momento de nós estarmos, né, lembrando, né, de que nós éramos pobre, necessitado, pecador, né? E que nós aceitamos Jesus, e por causa do que Jesus fez, nós somos salvos. Quando nós tomamos a ceia, nós declaramos ao mundo que Jesus morreu por nós e por todos aqueles que vão crer nele. Na ceia são partilhados 2 elementos, sim, escolhidos por Jesus: o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Jesus, que sofreu toda a tortura, dor por nossa causa.
por amor de nós. Jesus suportou humilhação, maldade na carne, para que os nossos corpos fossem curados, aliviados da condenação eterna. O vinho, ele representa o sangue de Jesus, a nova aliança de Deus conosco. Ao ter seu sangue vertido como sacrifício, Jesus pagou os nossos pecados. Através do sangue de Jesus, fomos purificados e libertos. Deus sempre foi um Deus de aliança. E a aliança que Deus fez com Noé, ela tinha um arco, né? E a Carmen, ela citou, né, que Deus ia dar um sinal. Eu vi o arco-íris ali, sim. O arco-íris, ele estava bem assim, ó, na nossa região. Assim, é bem nas nossas costas aqui, ó, atravessando o céu. A Fábio disse que Deus ia mostrar o sinal, né? E eu vi esse sinal. Eu louvo a Deus por isso, né? A Santa Ceia do Senhor é o momento em que devemos trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz, o preço que Ele pagou, para nós termos a nossa salvação. Lucas 22, 19 e 20, Jesus diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois tomou a ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado a favor de vocês. Antes era um arco-íris. Agora, querido, é o pão e o vinho. Antes o arco-íris representava a palavra, né, de Deus, a fidelidade de Deus, né? Hoje, né, Jesus fez aliança, né, dando a sua própria vida para que nós tenhamos a vida dele. O que eu fico mais assim contente com Jesus, né? Eu sempre, todo dia, né, eu lembro de quando eu entreguei minha vida para Jesus. Não é só hoje, todo dia eu lembro, né? Todo dia que eu dobro o meu joelho lá no closet da minha casa, antes de eu orar, né, eu não tenho coragem de sair de casa sem dobrar meu joelho e pedir a graça de Deus, a misericórdia. Todo dia eu lembro que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tive que sair da minha casa, a casa que eu morava com a minha ex-esposa. E eu lembro que eu tinha um fusquinha, né, que eu catei uma mala de roupa, coloquei ali dentro, taquei ali dentro. E falei assim: para onde eu vou, né? Eu não tinha onde morar. Aí na casa do meu pai não tinha lugar também. Não tinha lugar para mim, né? Daí ele me deu o fundo de uma despensa que dava mais ou menos 1,5 metro de largura por 2 metros, está lá até hoje, né? E eu colocava minha mala em cima de uma mesinha ali e tal. Mas o pior não era o que estava acontecendo comigo. O pior era que eu tinha 4 filhos pequenos. Eu falava assim: como é que eu vou tratar desses meus filhos, né? E eu não conseguia trabalhar com aquela depressão, né? E eu entreguei minha vida para Jesus, querido, e eu não acreditava que Deus ia me abençoar, assim, de financeiramente, né? E nada foi fácil. Faz 30 e poucos anos, né? Isso, já tem 33 anos já. Não foi fácil desde o começo. Tudo foi luta. Cada passo que Deus ia me abençoando parecia que era impossível. Então toda vez que eu penso, né, naquilo que Jesus transformou,
Hoje eu vejo meus filhos, né, todos independentes, todos bem criados, estão casados, tem meus netos, né? Estão tudo se virando. Deus cuidou deles. Deus cuidou de mim. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Deus me deu uma casa maravilhosa. Eu tenho onde ir todo dia. Tenho condições de ajudar meus filhos, mas eles não precisam. Eu creio que eles vão ficar melhor do que eu. No caminho, né? Eu queria fazer tanta coisa para Deus, mas eu não podia fazer por causa da igreja não deixava. Agora eu posso fazer o que eu quiser para Deus, mas eu não consigo fazer, né? Mas que eu agora não tem a igreja para atrapalhar. Né? Teve uma fase na minha vida que eu descobri que tudo culpa disso era o diabo. Tudo culpa disso era o diabo. Era o diabo que atrapalhou meu casamento, é o diabo que fazia eu sofrer, é o diabo que fez eu perder minha família, fez perder tudo que eu ganhei desde os 13 anos. Eu descobri que foi o diabo. Eu sei hoje que é o diabo que tira as pessoas da igreja, que é o diabo que tenta as pessoas, que é o diabo que enche a cabeça das pessoas de divisão, de contenda. Eu sei que é o diabo que faz as pessoas pensarem de uma maneira diferente, que elas não conseguem ficar ricas. Eu sei que é o diabo que coloca engano na vida das pessoas. Eu descobri que tudo era o diabo. Né? Descobri tanto que era para o diabo, né, que eu até dei provas para muitos de vocês, né, que era o diabo, né, Edson? A gente teve prova ali, ó. Falar é fácil, mas provar, né? Nós tivemos prova. Tudo é o diabo. Então, quando nós viemos cear, quando nós vamos entregar nossa vida para Jesus, quando nós vamos buscar Jesus, querido, tudo isso que Jesus sofreu foi porque a nossa alma era do diabo. O meu primeiro pastor falava assim: o diabo é mau patrão. O que eu recebi pelo que eu fiz na minha vida quando eu fazia o que eu queria? Né? Recebi só tudo que eu conquistei, né? Perdi dentro de 1 ano, 2 anos, perdi tudo. Depressão, vontade de se matar, né? E até hoje, querido, tem coisas que a gente sofre. Quem que é o culpado? É o diabo. Só que Jesus pegou, né, o seu corpo, pagou o preço, pegou o seu sangue e pagou. Pagou pela tua vida e pela minha vida. E a Bíblia diz bem claro, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe, querido, uma das coisas que eu sofro mais hoje como pastor, como um líder, né? É as pessoas não pagar o preço. Negociar. Né? Porque se você não negociar e você pagar o preço, querido, a vitória é certa. A lei do sacrifício, ela valeu para te salvar. Mas ela não valeu para você crescer. Você, para crescer, você tem que pagar o preço. Vai vir proposta indecente. Cai fora dela. Vem todo dia. Todo dia o pecado vem. Uma proposta indecente, uma mentirinha, um engano, um contratinho que se assina, uma vontade de ser desleal, né? Satanás, ele conversa na cabeça da gente assim, ó: tá vendo injustiça com você, tá vendo ingratidão, tá vendo, estão falando mal nas tuas costas, ó, não gostam de você. O diabo está sempre falando isso.
E às vezes o diabo, diga comigo, o diabo, falei, ele usa uma verdade com uma proposta mentirosa. Entende? Por quê? Porque Jesus, ele fala assim, né? O que eu devo fazer? Faz o que ele faria. Né? Ama, perdoa, torce, ora pelas pessoas. Não caia no jogo do diabo. Por quê? Porque o que Deus tem para você é grande. O que Deus tem para você é muito maior. O que Deus tem para nós, querido, é muito maior. Né? Hoje, querido, eu posso falar o seguinte, né? Eu só sou uma testemunha, porque Deus já fez. Se você quiser levar eu hoje, ó, tá tudo top. Né? Tá tudo resolvido. Se ele quiser levar eu hoje, tá top. Mas enquanto eu estiver aqui, né? Eu quero que a glória dele brilhe na minha vida e brilhe na nossa vida, na vida sua também. Amém, querido? Eu só quero que você fique firme nesse ministério, não é por causa do ministério só. É por causa do que Deus vai fazer na tua vida para isso. Tá? Mas você tem que aprender a lidar com a situação. Porque a glória é... Diga comigo, a glória é dele. A glória é dele, querido. Nós não temos que ter orgulho de nada. Nós temos que ter gratidão. Gratidão. A gratidão, ela humilha o orgulho do nosso coração. A gratidão que faz você reconhecer que você é abençoado porque Deus é contigo. Você transmite a glória para Deus. Quando você chega para alguém e agradece a Ele, querido, algo que aconteceu na tua vida, o que você fez? Você tirou o orgulho do teu coração, porque você está reconhecendo, se aquela pessoa não tivesse feito aquele favor, se não tivesse feito aquela circunstância, ela não estaria com aquilo na mão, ela não estaria tendo aquela solução daquele problema. Então nós temos que ser gratos, não orgulhosos, mas grato. Nós temos que ser felizes, querido, porque a felicidade, ela vem porque nós estamos confiando num Deus que é fiel. Entenderam, gente? Diga comigo, fiel. Quando eu vejo alguém, querido, conseguindo as coisas e eu não consigo, eu não quero ficar olhando assim um porquê. Eu quero saber só de uma coisa: se Deus fez para aquela pessoa e eu também preciso, Ele vai fazer na minha vida também. Mas eu preciso descobrir os acertos daquela pessoa para mim também ter os acertos que ela teve, para que eu possa também conseguir aquilo. A gente não precisa ter inveja. A gente tem que descobrir qual que é o segredo daquela pessoa. Quando alguém tem algo, querido, é porque ele tem um acerto ali. Para ter aquilo. Né? E eu passei a minha vida inteira, né? Aprendendo a ter esses acertos. Ter esses acertos. Lógico que sempre procurando na palavra. Mas quando eu vi os testemunhos dos irmãos, eu falava assim, não, Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Glória a Deus. Então hoje, querido, é o dia da ceia. E tudo isso que eu te falei aqui, ó, se não fosse Jesus ter feito esse sacrifício que nós manda comemorar no dia de hoje, eu não estaria vivo aqui. Eu não estaria aqui hoje, nesse lugar aqui não existiria, e eu também não estaria vivo. Amém? Por isso eu quero cantar uma canção hoje, ó. Sei que foi pago um alto preço, e foi Jesus que pagou esse preço, para que comigo fosse um meu irmão. Quando Jesus
derramou a sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Quando Jesus ele pagou um alto preço, ele já sabia que um dia o Edmar, né, ia também passar por um processo de separação, que ia viver de miojo, né, por um tempo, que ia morar numa casinha bem alé. Deus sabia que ele ia passar isso. E Deus falou assim, mas ele vai crer em mim. Ele vai sair das garras daquele que veio para matar, roubar e destruir. E eu vou levantar ele. Né? Então, não é muito importante o dia da ceia, gente? Para nós lembrar, nós não estaríamos aqui se não fosse Jesus. Glória a Deus. Se não fosse Jesus ter morrido na cruz também, eu não ia ter aqueles irmãos metodistas no meu pé lá na borracharia, me evangelizando, porque Jesus teve que salvar eles primeiro para depois me salvar. Então eu não seria nem crente, se não fosse Jesus morrer naquela cruz, querido. Né? Nós não ia ter esperança de morrer e ir para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, falei. Jesus, se o Senhor não tivesse pago aquele preço, eu não estaria aqui hoje. Por isso, Jesus, nós vamos cear. Nós vamos comer do pão e beber do vinho. Alegres, porque o pão representa o seu corpo, que foi dado no meu lugar, para que eu tenha saúde, para que eu fique livre da condenação eterna. Jesus, eu vou beber do sangue. Eu sei que Deus, meu Pai, é um Deus de aliança. E Ele me deu, Jesus, a sua vida para comprar a minha. O seu sangue é a marca da minha aliança. Jesus, agora eu sou teu. E assim como o Senhor fez em multidões, em todos esses anos, assim o Senhor fará na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus parentes, e o Senhor fará na vida de todos aqueles que vão crer em Ti, por causa do meu testemunho. A Ti a honra, e a glória, e o louvor, e o domínio, para todos sempre. Jesus, eu não vim aqui à toa, eu vim aqui para Te buscar, e quem busca encontra. Jesus, quem procura acha, e eu Te achei. Aleluia, aleluia. Sai do teu lugar, pode pegar aqui da ceia. Me mostrou um rio de água viva, brilhante como um cristal. Do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo.
haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Ora vem, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem. Maranata. Senhor, obrigado, Jesus. Senhor, esse é o teu corpo que foi dado por nós. Jesus, este é o teu corpo que foi dado por nós. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Jesus, obrigado. Obrigado. E volta logo, Jesus. Volta logo. Pode comer, querido. Fiel e verdadeiro, foi tu quem prometeste. Eis que venho sem demora. Eu estou esperando. Obrigado, Jesus. O seu sangue, Jesus, derramado naquele altar, Jesus. Aquele monte, Senhor, ali estava sendo, Deus, oferecido sacrifício pela minha vida, pela vida de todos aqueles que iam crer, Pai. Jesus, obrigado, Jesus, porque antes, Jesus, do Senhor do Senhor morrer no nosso lugar, Jesus, o Senhor disse: está pago a conta, testelestai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos Como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sai do teu lugar, pega alguém para você orar. Preferência os visitantes, aqueles que são mais novatos. Sai do teu lugar, pega alguém, traga aqui para orar por eles. E quem não quer nem esperar alguém pegar você para orar, né, quer receber oração, vem aqui na frente também, o mais rápido possível. Senhor, nós entregamos, Deus, esse momento em tuas mãos. Eu te peço, Deus, que o Senhor libere, Deus, uma bênção muito grande para nós essa semana. Que seja dado ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Que a sua vontade seja feita, Pai. E muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado para nós. Pai, abençoa, Deus,
as nossas festas, os nossos encontros, para que a tua igreja seja fortalecida, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoa, Pai. Faz com que nós possamos, Deus, estar cada vez mais unidos para cumprir o teu propósito, para que a tua glória, Pai, se manifeste e venha, Pai, a sua glória, para que o louvor, Pai, da tua glória manifesta seja todo teu, Pai, seja tudo para ti, ó Deus, através, Deus, de um coração alegre, grato a ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, que do nosso meio saia toda murmuração, Pai, toda reclamação, todo descontentamento, que venha, Pai, alegria, contentamento, satisfação, em tudo, Pai, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu quero também lhe pedir, Deus, que o Senhor abençoe nós financeiramente, nossa saúde, Pai, para que nós possamos, Deus, estar pronto para tudo que o Senhor for fazer na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Pai, também nós abençoamos a nossa nação, para que seja eliminado, Pai, que do nossa nação, todo engano, roubo, mentira, obra do diabo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para que na nossa nação, Pai, haja justiça verdadeira, haja, Deus, segurança jurídica, Pai, haja, Deus, haja, Senhor, uma manifestação, Pai, da tua glória, Pai, na nossa nação, nos governos, Pai, nos prefeitos, no presidente, Pai, nos governadores, Pai, toda a nossa nação seja invadida, Deus, com justiça, que a nossa polícia, Pai, tanto federal, estadual, municipal, Pai, seja toda, Senhor, praticante, Deus, da tua justiça, Pai, da tua glória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, que todo juiz nessa nação, Pai, seja um homem, Deus, temente a ti, Pai, uma mulher temente a ti, justos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que todos teus nessa nação tenham consciência, Deus, de que são morríveis, que a morte, Pai querido, é certa, e que existe uma nova história para aqueles que creem em Jesus, que a nossa nação seja abençoada, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém, Pai, amém, Deus abençoe.